E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, primeiramente, quero falar aqui para vocês que estamos dando início, né, à quarentena com o Kindle. Simplesmente, a gente vai pegar esse livro, tá, que a gente vai já ver direitinho, e a gente vai destrinchar. Durante esses 40 dias, nós vamos ler todo esse livro. E eu só vou lhe pedir uma coisa. Eu peço que você que está assistindo esse vídeo, primeiramente, você compartilhe com o máximo de pessoas que com certeza têm a dificuldade de às vezes estar lendo um livro ali e conseguir compreender e pior, assimilar aquilo ali na prática. Então tem muita gente que tem essa dificuldade. Então ajude também outros profissionais que estão agora nessa época meio que ociosos. É uma oportunidade deles estarem aprendendo. E eu vou lhe pedir mais uma coisa. Eu peço também que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e dá também aquele joinha aí, deixa aquele teu comentário, aquele teu feedback após acabar o vídeo, certo? Se você tem o livro físico do Kindle, né, Músculos, Provas e Funções, eu peço que você já deixe de lado aqui, aberto na página 3, que a gente vai iniciar da página 3. Caso você não tenha, é interessante que você tenha pelo menos o PDF para você estar acompanhando essa jornada, essa quarentena com o Kindle, né? Onde eu vou pegar todas essas páginas e destrinchar elas para vocês. Então, gratidão por você estar aqui, gratidão de verdade mesmo, e vamos para cima, vamos adquirir conhecimento a partir de agora. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela e tá aqui. O que é que eu fiz, gente? Primeiramente, eu peguei, li essas páginas, certo? Compilei, fiz um resumo das melhores coisas que eu vi nessas páginas, nessas primeiras 10 páginas aqui que eu peguei. Então, o que acontece? Você vai estar aqui acompanhando, qualquer coisa você pausa o vídeo e procura no livro ali para você acompanhar a leitura comigo. Após cada estrofe dessa aqui que eu estou fazendo, cada pedacinho desse, eu vou dar uma explicação para vocês e é interessante que vocês estejam com o livro ao lado. Então vamos lá. Vamos começar pela página 3 desse livro que tem a introdução, tá? Tem a corzinha meio assim amarelada essa página. Então tem lá a introdução. Então estou aqui com o livro ao lado e estou aqui com o resumo. Então, gente, vamos lá. Introdução. A filosofia que embasa este livro é de que existe uma necessidade contínua de se voltar ao básico. Olha só, uma coisa que eu sempre venho falando para vocês, já está descrito na primeira frase desse livro. O que é especialmente pertinente nesta era de avanço tecnológico de tratamentos com tempo limitado. Primeira coisinha aqui, gente. Muitas vezes as pessoas chegam me perguntando: ai, Rafael, eu quero aprender avaliação postural. Eu falo: cara, aprende o básico. Aprende a origem e inserção de músculo primeiro, vai por mim. Aprende o que é um tendão, o que é uma aponeurose, o que é um músculo penado, o que é um músculo fusiforme, porque isso vai te auxiliar na compreensão. Certo? Então vamos lá. Continuando aqui. No que concerne os problemas musculoesqueléticos, ainda estou na página 3, os objetivos básicos do tratamento foram e continuam sendo a restauração e a manutenção da amplitude de movimento. Olha só que interessante. A restauração, tá? E a manutenção da amplitude de movimento adequada, do bom alinhamento e do desequilíbrio muscular. Gente, já deu para começar a entender que a gente tem, as nossas articulações, elas nos dão uma amplitude que é fisiológica, que é funcional para a gente. À medida que a gente vai perdendo, a gente vai se limitando, por exemplo, a gente tem 130 graus para articulação X, e de repente você tem encurtamentos musculares, encurtamentos miofaciais, tem uma mobilidade meio ruim, então você não consegue alcançar aqueles 130 graus daquela articulação, ou pelo menos você não chega nem perto disso. Você acha mesmo que isso não vai ter grandes implicações de movimento, de padrões? É claro que vai. Isso vai ter grandes implicações de movimento, tá? Deixa eu só salvar aqui logo, dar uma pausa. Pronto, vamos lá. Então, essa amplitude de movimento ela é muito importante, certo? A gente adquirir ela, a gente retornar a ter essa amplitude. E para isso, a gente não pode ter músculo encurtado ali. A gente vai entender nessa jornada a gente vai entender que músculos encurtados eles atrapalham muito na amplitude total ali do movimento.
Então, continuando. A prevenção de problemas musculoesqueléticos deve tornar-se uma questão cada vez mais importante no futuro. Olha só. Os profissionais da saúde podem ter um papel efetivo na promoção do bem-estar se tiverem consciência dos efeitos adversos do desequilíbrio muscular, do alinhamento defeituoso e do exercício inadequado. Gente, desequilíbrio muscular, vou até colocar em negrito também. Desequilíbrio muscular, alinhamento defeituoso. O que eu falo para vocês aqui todo santo dia sobre alinhamento defeituoso? Posiciona melhor, ajeita a postura inicial, vai alongar, posiciona direitinho. A diferença, gente, é que isso aqui está no livro. E eu vou pegar e sintetizar isso na prática para vocês. Isso aqui está no livro, página 3. Então, e o exercício inadequado? É aquela galera que fala que técnica correta não é importante, a técnica é besteira, técnica não é balela, isso daí não precisa. Só que a grande questão do bem-estar, promoção do bem-estar. Gente, o nosso cliente, quando procura a gente, ele está preocupado com o bem-estar dele, tá? Tá certo que muitos vão chegar, eu quero ficar grande, mas você tem que saber que ele não pode querer essa massa muscular, esse emagrecimento a qualquer custo. Porque quem vai sofrer são as articulações deles. Isso você tem que compreender. Nós somos profissionais da saúde. Os custos para a sociedade, vejam bem, os custos para a sociedade do tratamento de problemas comuns, como lombalgia, atingiram um ponto crítico. Muitos casos de lombalgia estão relacionados a uma postura e são corrigidos ou aliviados mediante a restauração do bom alinhamento. Então, aquela galera que parece que quer se entupir de medicamentos, né? Gente, pelo amor de Deus, nós temos um poder nas nossas mãos. E eu vou passar esse poder para vocês. É justamente você entender conceitos, você vai conseguir restaurar esse bom alinhamento aqui, através das posturas boas que você vai começar a reescrever nesse padrão dessa pessoa. Olha a importância disso. Então, essa coisa da má postura, principalmente, ela está muito relacionada com a dor. Tá? Então, vamos para a página 4. Ó, todo mundo aí passando para a página 4 para acompanhar, onde tem aí teste muscular manual. Esse teste muscular manual, gente, esse tópico, eu resolvi sintetizar ele para vocês não ficarem grilados com isso. Vamos lá, vocês veem que a página 4 eu fiz um bom resumo dela. Vamos lá. Muitas condições neuromusculares são caracterizadas pela fraqueza muscular. Tá? Vou repetir. Muitas condições neuromusculares são caracterizadas pela fraqueza muscular. Ou seja, músculo fraco ele pode predispor a algum tipo de problema musculoesquelético ali, na postura, na dor. Algumas apresentam padrões precisos de envolvimento muscular. Outras, fraqueza irregular, sem nenhum padrão aparente. Em alguns casos, a fraqueza é simétrica, ou seja, dos dois lados. Em outros, ela é assimétrica. Eu posso muito bem, por exemplo, ter um lado de uma escápula toda rodada inferiormente, de repente, quando você movimenta ela fazer um alamento, e o outro lado não está tão ruim assim, ou até está razoavelmente bom. Eu posso ter casos assim. Não necessariamente eu preciso ter uma deformidade bilateral acontecendo ali. Tá? O local e o nível da lesão periférica podem ser determinados porque os músculos distais ao local da lesão apresentarão fraqueza ou paralisia. Por exemplo, eu tenho ali minha escápula. Se a tua escápula ela tem um ritmo escapulomeral para acontecer e de repente esse ritmo não acontece, isso quer dizer que toda aquela musculatura ali da periferia, também aquela musculatura adjacente à escápula, ela não está funcionando. É isso que você precisa entender. Mas para você ver o mau funcionamento, você tem que treinar o olho. Quando você treina o olho, você consegue ver o mau funcionamento. E aí o estudo da cinesiologia vai te ajudar a fortalecer os músculos que estão muito enfraquecidos e colocar no comprimento ideal os músculos que estão muito encurtados. Tá? E o jogo funciona dessa maneira. Então, condições musculoesqueléticas frequentemente mostram padrões de desequilíbrios muscular. Gente, a chave está aqui, ó. Desequilíbrio muscular. Se você consegue equilibrar bem uma região, você melhora ela. Alguns deles são
estão associados à dominância manual, outros à postura habitualmente ruim. O que é essa dominância manual? Por exemplo, eu tenho aquele indivíduo que tem uma hipercifose torácica. Se observar, aquele cara ele tem um encurtamento, pode ter um encurtamento de peitoral maior, peitoral menor, e, consequentemente, uma musculatura que retrai a escápula muito fraquinha. Só que isso pode acontecer por dois motivos. Essa dominância muscular ou a postura habitualmente ruim. Às vezes a pessoa sustentando uma má postura, ela consegue também travar aqueles músculos numa posição mais encurtada e ela vai deixar aquele outro par antagônico numa posição mais alongada. Pronto. É o suficiente para eu causar um desequilíbrio musculoesquelético ali e vai preceder a médio e longo prazo uma dor musculoesquelética. Então, a grande causa das dores hoje em dia dos nossos alunos, ela provém de desequilíbrios musculares. É por isso que quando vocês chegam me perguntando por onde eu começo, cinesiologia, estuda cinesiologia, tá? Mas eu resolvi fazer isso agora com vocês, nem que seja pontapé, mas eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Onde é que eu estava aqui? O desequilíbrio muscular também pode ser decorrente de atividades. Peraí, deixa eu ver o que eu estava. Eu me perco às vezes. Tá. Talvez eu valha novamente aqui, tá? Mas enfim. Alguns deles estão associados à dominância manual. Tá certo. Aqui, gente. O desequilíbrio muscular também pode ser decorrente de atividades ocupacionais ou recreativas nas quais há uso persistente de determinados músculos sem exercício adequado dos músculos oponentes. O que isso quer dizer? Gente, às vezes você é praticante de algum esporte, você de repente, sei lá, faz muitos gestos no mesmo dia. Agora e isso já causa um desequilíbrio muscular e isso pode acometer padrões posturais alterados, sim, isso pode preceder padrões alterados. Agora você imagina tudo isso com a carga imposta em cima de você. Você fazendo exercício errado, várias repetições, padrões repetitivos de movimento e ainda com a sobrecarga imposta sobre você. Será que realmente essa questão do bom alinhamento é neurose? Ou é inteligência que você às vezes vê as outras pessoas não fazendo? Então, às vezes você vê aquela pessoa falando para você o seguinte, pô, técnica é besteira. Velho, a pessoa falou isso, ela não sabe de biomecânica. Não adianta, ela não sabe de biomecânica, não sabe de cinésio e não sabe muito menos de padrão alterado. Você tem que saber. Pode na sua cabecinha. Beleza? Então, o desequilíbrio que afeta o alinhamento corporal é um fator considerável em muitas condições posturais dolorosas. Vocês estão vendo que eu estou falando aqui muitas coisas que refletem, que chegam sempre na mesma palavrinha, postura. Tá? Essa é a parte introdutória, principalmente desse livro, que é fantástico. Então, o desequilíbrio muscular, gente, aqui ainda estou na página 4, tá? Página 4 aqui. O desequilíbrio muscular distorce o alinhamento e submete articulações, ligamentos e músculos a estresse e tensão indevidos. Olha só. O teste muscular manual é a ferramenta de escolha para determinar a extensão do desequilíbrio. É basicamente, gente, como se você fosse fazer os testes funcionais mesmo. São testes funcionais, aquele teste de você elevar o braço para você ver como é que está o ritmo escapulohumeral. Dessa maneira, você sabe como é que está a ação de 3 músculos muito importantes: trapézio inferior, trapézio superior e o serrátil anterior. Então, isso é um teste muscular. Isso é um teste funcional. E aí você dá o diagnóstico se a pessoa tem ou não tem síndrome ou fraqueza, enfim. A gente vai aprender isso. Calma lá, a gente vai aprender isso mais pra frente. O exame para determinar o comprimento e a força dos músculos do músculo é essencial antes da prescrição de exercícios terapêuticos. Não tem como. Se você não faz uma mínima avaliação, você prescreve estilo roleta russa. Porque a maior parte desses exercícios destina-se ao alongamento de músculos curtos e o fortalecimento dos músculos fracos. Então, é o que eu estou falando para vocês, a chave é essa aqui. É você alongar quem está curto, aí tem gente que diz que não precisa de alongamento, né?
Não, não precisa alongar não, é besteira. Alongar os músculos que estão curtos e fortalecer os que estão fracos. É dessa maneira que você, ó, reequilibra aquele segmento ósseo ali dentro da postura ideal. Finalzinho aqui da página 4. O teste de comprimento dos músculos é utilizado para determinar se o comprimento do músculo é limitado ou excessivo. E muita gente pensa que músculo encurtado, eu prefiro ter um músculo alongado demais do que ter um músculo encurtado. Se engana quem pensa assim, tá? O ideal é você ter aquele músculo com um grau de extensibilidade adequado, mas também com seu grau de rigidez, tá? A articulação ela precisa ter a sua rigidez ali. Então, principalmente a minha musculatura, ela é a região que ela é extremamente capacitada para prover essa rigidez também. Ou seja, isto é, se o músculo é muito curto para permitir a amplitude de movimento excessiva, certo? Então não pode, eu tenho que ter uma rigidez adequada também. Quando alongamento é indicado, músculos contraídos devem ser alongados de uma maneira que não seja lesiva para a parte ou para o corpo. Tá? Então, o alongamento ele pode acontecer de duas maneiras, gente. Estaticamente e dinamicamente. Tá? Você fazendo o movimento, você também está fazendo alongamento. E aí a postura ela entra mais uma vez. Porque se você tiver ali as peças ósseas se movimentando em excesso, sem a rigidez dela ali, você vai conseguir fazer o alongamento dinâmico desse músculo? Não vai. Só você pegar um exemplo do bíceps com a escápula. Você deixando a escápula travadinha e levando o antebraço para longe, você está esticando esse bíceps. Você tá ganhando o alongamento dele ali. Então, a amplitude de movimento deve ser aumentada para propiciar a função normal das juntas. A gente vai ver que esse nome aqui ele tem uma divergência na literatura atual. Exceto quando a restrição do movimento for o resultado final desejado por questões de estabilidade. Certo? Então, é o que eu estou falando para vocês. Eu preciso ter uma articulação com seu grau de mobilidade perfeitamente adequado, mas ela também precisa ter a sua rigidez. Eu não quero ter uma articulação totalmente móvel demais e com grau de estabilidade perdido. Tá? Eu tenho muita mobilidade, minha estabilidade caiu. A mesma coisa, se eu tiver muita estabilidade, eu não tenho mobilidade. Nas duas situações, as minhas articulações vão sofrer. Tá? Então, vamos para a página 5. Então, o teste de força dos músculos é utilizado para determinar a capacidade de músculos ou de grupos musculares atuantes no movimento. Isso é a capacidade de prover estabilidade e suporte. Eu quero testar como é que está a função desses músculos. Então, eu tenho que fazer um movimento. Se eu quero ver, é aquela coisa. Eu faço um movimento para aquela coisa, para o músculo tirar a máscara que está ali na cara dele. O movimento, ele faz com que as máscaras caiam. É ali que você vai ver, quando o músculo for exigido, se ele vai corresponder àquela exigência que você proporcionou. Então, muitos fatores estão envolvidos nos problemas de fraqueza e no retorno da força. A fraqueza pode ser devida a um comprometimento do sistema nervoso. A gente vai ver essa questão ainda de músculos tônicos e músculos fásicos mais lá para frente. A atrofia pelo desuso, a fraqueza pelo alongamento, a dor ou a fadiga. Então, eu posso ter aqui, gente, a fraqueza, eu posso ter algumas causas aqui, que isso é muito importante a gente observar, tá? Eu posso ter um comprometimento do meu sistema nervoso. Olha só que coisa interessante. Aqui já entra principalmente a questão das síndromes. Olha só como a gente vai lendo aqui e vai correlacionando com muita coisa. É muito legal isso. A atrofia pelo desuso também está relacionada aqui a uma possível síndrome que esteja acontecendo. Aquele músculo não está sendo utilizado. Tá? A fraqueza pelo alongamento, ou seja, aqui eu estou falando do alongamento excessivo, é aquela coisa, eu tenho um músculo alongado demais, ele é fraco, igual um músculo que está muito encurtado. E a dor e a fadiga. A dor é muito interessante, gente, porque a dor ela tem um caráter inibitório sobre a contração muscular, tá? Toda vez que você está sentindo dor em alguma região ali, aquela contração muscular ela fica prejudicada. E a fadiga também. Então,
O retorno da força muscular pode ser devido à recuperação após um trauma e reparação, à hipertrofia de fibras musculares não afetadas, ao desenvolvimento muscular decorrente de exercícios para superar a atrofia pelo desuso. Muito interessante isso aqui. Ou ao retorno da força após o alívio do alongamento da tensão. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, o que acontece? Eu vejo por aí muitas pessoas com, cara, às vezes até tem um shape razoavelmente bom. Só que aí o cara tem um peitoral até bem desenvolvido e você vê lá por trás as escápulas todas distanciadas. O que isso quer dizer? Está acontecendo um desequilíbrio ali, principalmente na musculatura de peitoral com a musculatura a minha musculatura do meu trapézio médio e dos meus romboides ali, que são minha musculatura retratora da escápula. Então, se eu tiver um desequilíbrio entre esses pares, eu, consequentemente, e vai sempre pender, na grande maioria das vezes, para um peitoral estar muito mais forte do que um trapézio médio, por exemplo. E aí, como que você faz para recuperar esse trapézio médio? Se você já está pegando os seus 40 quilos no supino e você não consegue fazer uma remada retraindo as escápulas com 10 quilos, o desequilíbrio é evidente. Então, aí entra o seu feeling para fazer com que o seu aluno, principalmente ali, você freie esse ímpeto dele. Ou você coloca ali para ele reduzir mais essa carga, ou você aumenta mais essa cadência, que consequentemente a carga vai diminuir, aplica técnica de movimento. Porque quando você faz isso, a carga começa a cair. Porque se você não reduzir um pouco essa carga e melhorar o padrão de movimentação e a quilagem gradual da musculatura que passou muito tempo inibida, você nunca vai recuperar esse equilíbrio musculoesquelético. Esse equilíbrio postural você não recupera. É por isso, é aí que entra o alongamento, principalmente para as musculaturas que estão encurtadas. Para auxiliar. Porque se você alonga, você reduz o ímpeto neurofisiológico, neurofusal, da musculatura que está muito encurtada. Questão de síndrome. Então, eu estou aprofundando aqui, mas a gente ainda está na parte introdutória do livro. Mas só para vocês verem como é que vai ser essa quarentena. A fraqueza muscular deve... Aqui, gente, ainda na página 5, tá? A fraqueza muscular deve ser tratada segundo sua causa básica. Tá? Quando devido à falta de uso, indica-se o exercício quando devido ao trabalho excessivo e à fadiga. Gente, que horrível essa leitura. Vamos lá. Eu acho que esqueci de colocar alguma vírgula. A fraqueza muscular deve ser tratada segundo a sua causa básica. Tá? Quando devido à falta de uso, indica-se o exercício quando devido ao trabalho excessivo e à fadiga. Indica-se repouso. Quando devido ao alongamento e à tensão, é realizado o alívio de ambos os músculos fracos antes do estresse e do exercício adicional. Vamos entender isso daqui. Por exemplo, quando eu tenho uma musculatura, que é o que está falando aqui, ó, quando devido à falta de uso, deixa eu colocar a negrita aqui. Quando eu tenho uma musculatura que ela não está sendo utilizada, como que você vai fazer? Você tem que imaginar o músculo, pega só agora, gente, pega aqui esse macete aqui que eu vou dar para vocês, esse código. É um código aqui para você. Pega esse aqui. Quando você tiver um músculo que tiver muito inibido, bota aí na conta um glúteo médio, por exemplo. Ele está muito inibido. Você tem que imaginar esse músculo como se ele fosse uma pessoa destreinada. Pega esse código, presta atenção. Uma pessoa destreinada, você já começa colocando muita carga? Não. Você começa colocando um volume muito alto? Não. Você tem que tratar o músculo fraco como se fosse uma pessoa chegando para treinar com você. Certo? Então, para esse tipo de músculo, vai ser indicado o exercício. O exercício só que cuidado. Você não pode colocar esse músculo já para começar o treino dessa pessoa, para esse músculo específico, botando para ferrar esse músculo. Calma, esse músculo passou muito tempo atrofiado. Ele também tem um processo ali gradativo que tem que ser respeitado. Certo? Quando eu tenho um trabalho excessivo à fadiga, aí eu vou botar o quê? Ó?
É o repouso. Tá? Eu tenho que... Opa! Eu tenho que repousar essa musculatura. Eu tenho que dar um tempo de descanso necessário. Por exemplo, você fez um treino de glúteo ontem, a mulher tinha uma bunda mole, e aí ela foi a primeira vez que ela treinou ontem e sentiu o glúteo dela. Ela me falou para você, meu Deus, eu nunca senti o meu glúteo. Ela sentiu, com você ela treinou, sentiu. Quanto que você prescreve novamente um treino desse? Aí fica a pergunta. A gente vai descobrir isso. Calma, a gente vai descobrir. Então, quando devido a alongamento e a tensão, o que isso quer dizer? Quando eu falo de comprimento de músculo, eu tenho um músculo muito encurtado. Aí eu tenho que falar o quê? É aliviado, fazer um alívio de ambos esses músculos fracos. Porque, afinal de contas, gente, músculo encurtado é músculo forte? Não. Então, antes do meu estresse adicional, ou seja, o que isso quer dizer? Antes de você exercitar essa musculatura, você tem que tentar, pelo menos de forma aguda, colocar essa musculatura dentro de um comprimento ideal. É muito difícil de conseguir compreender isso, gente, e entender que é o alongamento que vai entrar, principalmente ali antes do treino, para fazer isso. Ele vai preparar essas musculaturas. Aí você fala assim, ah, Rafael, mas tem artigos que apontam que alongar perde força. Só que aí a questão depende como que você vai fazer esse alongamento aí, tá? Se você souber alongar direitinho, não vai perder força, não. Todo músculo é um movedor principal em uma ação específica. Olha só, pega esse código aqui, ó. Não existem dois músculos no corpo que possuem exatamente a mesma função. Meu Deus, o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um músculo defeituoso, cara, vamos terminar aqui. Quando qualquer músculo é paralisado, pode trocar isso aqui por enfraquecido, a estabilidade do segmento é comprometida ou algum movimento preciso é perdido. Porque ninguém vai fazer a ação como aquele músculo faz. Quer um exemplo? Quando você está fazendo uma extensão de quadril, você está com o glúteo morto, cara, o movimento não vai ser do mesmo jeito. A sobrecarga que vai acontecer ali é maior, o movimento não acontece dentro da mesma cinemática, existem ali distrações musculares, eu tenho ali, a longo prazo, uma probabilidade de estar pinçando ali minha cápsula, pinçando ali aqueles tecidos moles ali. Porque o músculo que foi feito para fazer a extensão do quadril e estabilizar o quadril, que é o glúteo, ele não está ativo. Você acha que, mas tem isquio, tem adutor, beleza, mas o movimento não acontece dentro da mesma cinemática, cara. A sobrecarga ela é abruptamente aumentada ali. Então, gente, esse livro enfatiza a necessidade de se voltar ao básico. No estudo da estrutura e da função do corpo, temos que voltar ao básico. Então, para problemas musculoesqueléticos, isto implica a revisão de anatomia e função das articulações de origem. É tudo isso que a gente vai ver, principalmente nessas primeiras aulas. Vou dar essa base para vocês. E da origem, inserção e ações de músculos. Ele inclui uma compreensão de princípios fundamentais nos quais a avaliação e os procedimentos terapêuticos são baseados. Por ser um manual, este livro enfatiza a importância de testes musculares, de exames posturais, olha só o que a gente vai aprender nessa jornada, de avaliação de achados objetivos, de achados objetivos, da avaliação musculoesquelética e do tratamento. Numa condição basicamente musculoesquelética, a avaliação pode constituir e determinar um diagnóstico. Em uma condição que não é basicamente músculo-esquelética, a avaliação também pode contribuir para o diagnóstico. Então, sempre eu vou ter que fazer uma avaliação postural. Uma avaliação prévia de movimento ali. Então, bora lá para a página 6 agora, tá, gente? Onde a gente tem a objetividade e confiabilidade do teste muscular. Essa página, gente, principalmente a página 6 e a página 7, ela fala muito dos testes com dinamômetro. Só que a gente sabe, e a literatura é forrada com essa afirmação, de que esse teste não tem tanta confiabilidade assim, até porque a gente, ali com o nosso cliente na sala de musculação, é muito pouco aplicável.
Então, tem certas coisas de livros que, infelizmente, a gente não dá para pegar e trazer na sala de musculação mesmo. Fica muito difícil. Mas eu também tentei pegar ali algo bem... o que eu achei mais prático, principalmente dessas duas páginas. Então, vamos de página 6. Então, encontra aí onde está aqui, ó. Testes de comprimento. Quando realizados com precisão, podem prover dados objetivos utilizando-se dispositivos simples, como goniômetros, para medir os ângulos, réguas ou fitas métricas. Parou aqui. Gente, você vai testar ali numa avaliação postural, às vezes você não tem. Eu não utilizo goniômetro. É no olhômetro mesmo. Porque de tanto eu avaliar, de tanto eu observar, de tanto eu ficar psicopata de olhar as pessoas avaliando, eu aprendi isso. E meu cérebro, ele entende, ele é como se tivesse uma programação. E todo mundo pode fazer isso. É como se tivesse uma programação no meu cérebro que eu consigo dizer aproximadamente tem tantos graus. E é muito legal isso. Por quê? Porque você já treina isso. Então, eu particularmente, eu nunca usei goniômetro, tá? Para ver, o cara faz a flexão de quadril, eu pego ali, por exemplo, eu tiro fotos e eu boto ali, aproximadamente tem isso daqui. Por quê? Porque eu tenho referências, eu tenho o que é 0 grau, eu tenho o que é 90 graus, eu tenho o que é 135 graus, eu tenho o que é 180 graus. Então, visualmente, eu tenho essas referências. É por isso que fica fácil de observar. Testes de força não podem se basear neste dispositivo simples. Os problemas são muito diferentes ao mensurar a força. A objetividade é baseada na capacidade do examinador de palpar e observar a resposta tendinosa ou muscular de músculos muito fracos e a capacidade do músculo mover parcial ou totalmente ao longo da sua amplitude de movimento, no plano horizontal, ou manter a parte em uma posição antigravitacional. Então, a questão do teste, gente, principalmente de força, é o que eu falo. Como é que você vai testar com um goniômetro a força do teu serrátil anterior, a força dos teus rotadores superiores da escápula? É muito mais simples você treinar o teu olho. Já dizia a doutora Shirley Sarma, os olhos só veem o que o cérebro treinado conhece. Os olhos só veem o que o seu cérebro treinado conhece. Você tem que treinar a cachola para o teu olho começar a observar. E aí, um dado aqui da eletromiografia é outra ferramenta de pesquisa importante. Mas essa utilidade no teste de força muscular é questionável, gente. Então, segundo Gregory Hash, coloquei errado aqui, tá? Ainda bem que eu tô com o livro aqui do ladinho. Vocês me corrijam aí, que vocês também devem estar com o livro. Mas eu acho que é assim. Ó. Vamos lá, o que ele diz? Dados eletromiográficos não conseguem nos dizer quão forte o músculo é. Quando um músculo é mais forte que outro, quando a contração é concêntrica ou excêntrica, ou quando a atividade se encontra sob controle voluntário. Por exemplo, gente, se você pega um teste eletromiográfico e coloca o músculo para contrair dinamicamente ali, você pega um músculo que está contraindo isometricamente, eletromiograficamente, esse músculo que está isométrico, ele vai ter uma potência de sinal eletromiográfico ali naquele eletrodo, muito maior. Então, eu vejo muita gente usar eletromiografia para dizer quanto de força o músculo produz. Tá pegando mais esse músculo porque aquele estudo eletromiográfico. Gente, pelo amor de Deus, eletromiografia mede a atividade, mensura a atividade elétrica do músculo. É muito diferente uma coisa da outra. É muito diferente. Tá? Vamos para a página 9. Página 9 aqui, a gente já vai entrar numa parte bem legal. Então, vamos lá. O sistema musculoesquelético é composto de músculos estriados, vários tipos de tecido conjuntivo e o esqueleto. Esse sistema provê os componentes essenciais para a força, a flexibilidade e a estabilidade da sustentação de peso. Todo o meu arcabouço tem integridade muscular, globalmente falando, essa coisa é fantástica. As fibras musculares esqueléticas são classificadas basicamente em dois tipos. Fibras do tipo 1, que é contração lenta, e do tipo 2. A gente vai ver mais na frente qual a relação desse tipo de fibra com o motoneurônio tônico e o motoneurônio fásico, que tem a ver com músculos mais posturais, antigravitacionais, músculos que fazem mais força, mais potência também. A gente vai ver isso depois, qual a relação disso com a postura. Na maioria dos músculos, os tipos de fibras misturam-se. Olha só. Entretanto, um tipo comumente predomina.
o que depende das propriedades contráteis do músculo como um todo. As fibras tipo 1 parecem ser predominantes em alguns músculos posturais. Olha só que interessante, ó. As fibras do tipo 1, elas parecem mais predominantes em músculos posturais. Deixa eu colocar minha letra. Como os eretores da espinha e o sólio. Olha só, gente, a gente já vai começando a entrar numa coisa bem interessante. É porque eu estou falando aqui, já estou lembrando, estou tendo vários insights aqui, é muito massa isso. As fibras tipo 2 frequentemente predominam os músculos dos membros. Só que existem as exceções, nos quais forças potentes e rápidas são necessárias. No glúteo máximo, por exemplo. No entanto, estas proporções na população variam, especialmente em relação ao desenvolvimento e envelhecimento. Outra coisa, esses músculos, gente, que são inervados por fibras tipo 1, a sua predominância, ou fibra tipo 2, eles têm uma grande relação postural, tá? Os músculos que são mais inervados pelas fibras do tipo 1, eles têm características mais posturais. Os músculos que são mais predominantes, tipo 2, fibras brancas, eles produzem mais potência de movimento. A gente tem um tríceps, o glúteo máximo, a gente tem ali o trapézio inferior, é um músculo fásico, predominância tipo 2, o reto abdominal, transverso do abdômen. Então, os músculos esqueléticos apresentam aproximadamente 40% do peso corporal e fixam-se ao esqueleto por meio de aponeuroses, fáscias e tendões. Então, o que são aponeuroses? São bainhas de tecido conjuntivo denso e apresentam uma cor branca cintilante. Elas fornecem as origens largas para o músculo grande dorsal, os músculos oblíquo externo, interno e fixam-se na linha alba por meio de aponeuroses. Então, gente, sabe aquela aponeurose, aquela fáscia toracolombar? É um tipo de aponeurose. Ela serve para fixar essa musculatura. É como se fosse uma fáscia mais densa, tá, gente? Qual é a função da fáscia? Qual é a função da fáscia? Fazer a transmissão de forças. Olha como isso, você já vai começando a entender alguma coisa. Grande dorsal, fáscia toracolombar, musculatura abdominal, o core, face ali do meu transverso do abdômen, linha alba, então tá tudo muito mecanicamente ligado. Então a gente já vai começando aqui a ter alguns insights para nossa prática. Não sei se vocês já estão tendo. Continuando. Então, as faces podem ser de dois tipos: superficial, localizada abaixo da pele e que permite o livre movimento desta, e profunda, a qual envolve, recobre e separa os músculos. Quem é das turmas de biomecânica já viu muito essa aula de endomísio, perimísio e epimísio, né? Algumas faces profundas proporcionam a fixação de músculos. Por exemplo, o trato iliotibial é uma faixa resistente de fáscia profunda que provê a fixação do músculo tensor da fáscia lata. Não sei quem foi que acompanhou aí, vocês, mas teve uma live sobre o tensor da fáscia lata onde eu expliquei a diferença do tensor da fáscia lata, né, e do meu trato iliotibial, ou fáscia lata, que são coisas diferentes. Tá? Então, esse trato iliotibial, quem é que está ligado nele aqui também? Ó? O glúteo máximo. Então, eu consigo tensionar essa fáscia, que é chamada de trato iliotibial, por dois músculos, pelo tensor da fáscia lata, que é um músculo, e pelo glúteo máximo, principalmente suas fibras superiores ali. A fáscia toracolombar provê estabilização para o músculo transverso do abdômen. Então, a minha fáscia toracolombar, ela provê estabilização para o músculo transverso e o grande dorsal se insere na fáscia toracolombar. Olha só que interessante. Olha só que dado interessante isso daqui. Então, eu estou na introdução do livro, já estou correlacionando um bocado de prática aqui para vocês. Entende por que você tem que agachar com o cotovelo para baixo? Dá para entender? Vamos lá. Os tendões são faixas fibrosas brancas que fixam músculos aos ossos. Tá? Eles possuem uma grande força tensiva, mas são praticamente inelásticos e resistentes à distensão. Os tendões possuem poucos vasos sanguíneos, entretanto apresentam fibras nervosas sensoriais que terminam nos órgãos tendinosos de Golgi, tá? Localizados próximo à junção músculo-tendinosa. Certo? Então eu tenho ali, gente, meus tendões como se fosse uma ponte do músculo para o meu periósteo ali, que vai se ligar ao meu osso.
Então, esse tendão ele não pode ser elástico demais, mas ele também não pode ser rígido. É isso justamente que toda essa parte aqui, ó, quis mostrar. Bom, resumindo aí para vocês. Então, vamos para a página 10. Juntas, articulação. Por que eu coloquei isso, juntas, articulação? Na página 10, gente, ele fala de juntas. Só que existe já na literatura algo mais, digamos, que novo sobre essa nomenclatura. O que na literatura atual traz sobre juntas e articulação? As juntas, gente, é como se fosse ali dois ossos presos um ao outro. Por exemplo, na sutura do crânio. Eu tenho uma junta ali, minha sutura. Mas a minha, por exemplo, a articulação é quando eu tenho duas peças ósseas se juntando ali, se articulando e tendo grandes movimentos. Então, basicamente, até no livro do Floyd, a 19ª edição, como eu já venho lendo vários livros da base, toda vez que tiver um livro assim com a nomenclatura um pouquinho diferente, eu já posso ir atualizando vocês também. Beleza? Então, a página 11 aqui, a última página, deixa eu ver se foi a última página. Pronto, é a última página que a gente vai rever. Amanhã a gente vai começar a 12 aí. Vamos finalizar hoje aqui na página 11. Então, tipo de estrutura. Gente, agora foca nisso aqui, que isso aqui é muito massa. A estrutura microscópica do músculo ajuda a determinar a ação muscular e afeta a maneira que o músculo responde a essa distensão. Então, você tem que olhar para a estrutura desse músculo, como esse músculo está disposto, a direção das fibras desse músculo, para você ter que entender quem ele é, o que ele faz. Duas divisões principais são observadas na estrutura macroscópica. Ou seja, a gente tem uma fusiforme, eu tenho um músculo fusiforme, que é ali, ó, forma de fuso, tá? Ele está todo paralelo ali. E o penado, onde eu tenho aqui um tendão único, central, e várias fibras oblíquas dispostas nesse tendão. Acompanha comigo isso daqui. Uma terceira disposição em forma de leque é provavelmente uma modificação das outras duas, mas possui importância clínica distinta. Essa em forma de leque, eu tenho, por exemplo, aqui meu músculo peitoral. Tá? A gente vai já falar um pouquinho dele. Mas vamos entender aqui. Na estrutura fusiforme, as fibras são dispostas essencialmente paralelas à linha de origem até as inserções. Então, eu tenho músculos assim. Que músculo que a gente pode observar que é assim? Por exemplo, o bíceps. O meu bíceps é um formato em paralelo. O meu gastrocnêmio. Tá? Então, a linha... Aqui. E os fascículos terminam em ambas as extremidades do músculo em tendões chatos. Na estrutura penada, as fibras estão inseridas obliquamente no tendão ou nos tendões que se estendem ao longo do músculo de um lado. Por exemplo, eu posso ter uma musculatura ali que é unipenada, tá? Que só tem de um lado aqui. Ou eu posso ter musculaturas ali que são multipenadas, tá? Ou músculo bipenado. Por exemplo, o meu reto femoral. Peguem aí a imagem do reto femoral. Vou até pegar aqui para vocês, para mostrar isso, para ficar melhor. Ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo que vocês... Tá vendo que tem tipo um tendão central aqui, ó, percorrendo esse reto femoral? E aqui vocês conseguem ver, ó, muitas fibras assim, ó, oblíquas. Então, esse é o músculo bipenado. Qual é a principal diferença, Rafael? O que isso tem a ver de músculo ser penado ou o fusiforme? Músculos em forma de pena ou serem fusiformes. Isso tem muita diferença no que se refere à quantidade de força que esse músculo faz. Então, ó, tá aqui. O músculo fusiforme é o mais vulnerável à extensão. Ou seja, como eu tenho músculos longilíneos, se eu encurtar aqui esse músculo, é um músculo que, na verdade, ele encurta com muita facilidade. O movimento articular corre na mesma direção do comprimento da fibra. Eu tenho aqui um osso, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o meu bíceps, certo? Eu tenho o meu bíceps aqui. E aí eu tenho aqui a minha escápula e eu tenho aqui o meu rádio. Então, o movimento, ele sempre vai correr na mesma direção dessas fibras aqui, tá? Porque elas são o quê? Elas estão aqui, ó, paralelas, elas estão no mesmo sentido do meu braço. Então, vamos lá. Os músculos penados já, eles são provavelmente os menos vulneráveis a essa extensão.
tanto pelo fato da fibra ser oblíqua, a direção do movimento articular, quanto pelo fato das fibras e os fascículos serem curtos e paralelos. Por essa razão, não dependerem de outros segmentos para a continuidade da ação. Gente, vamos entender uma coisa aqui. O músculo, quando é fusiforme, ele consegue, dá para entender que ele consegue ter uma capacidade de amplitude muito grande. A gente tem os adutores, a gente tem os isquios, o próprio bíceps. Então, são músculos que eles provêm grandes amplitudes para as articulações. Justamente por esse próprio formato dele, esse segmento dele ser no mesmo sentido do osso ali. Quando eu tenho músculos que são em forma de pena, eu tenho um tendão no sentido do osso e os músculos assim, ó, dispostos de forma oblíqua. Então, quando eu estico esse músculo aqui, na verdade, as fibras não fazem isso. Ó. Elas fazem isso aqui, é como se esse ângulo fosse fechando. Então, isso dá aos músculos penados uma capacidade maior de produzir força. Só que, consequentemente, eles também não têm grandes amplitudes como a musculatura que é fusiforme. Bem superficialmente para vocês entenderem. Os músculos em forma de leque apresentam as vantagens e desvantagens dos músculos citados. Ele pode ser considerado como um grupo de músculos dispostos lado a lado para formar uma unidade em forma de leque. Cada segmento é independente. Olha só que coisa interessante. Cada segmento aqui, ele é independente. Caramba, tá difícil aqui, né? Pois possui sua própria origem com uma inserção comum. Por exemplo, músculo peitoral maior é em forma de leque. A parte clavicular pode ser afetada, mas a parte external pode ser paralisada em uma lesão medular. Olha que coisa interessante. O que isso quer dizer? Será que, então, no exercício eu não consigo enfatizar mais um feixe clavicular do que um abdominal, do peitoral? Olha só. É isso que vocês têm que entender quando vocês estiverem lendo um livro, gente. Essa sacada assim, ó. Então é por isso que lá, quando eu faço o inclinado, eu tenho uma ênfase maior na parte clavicular. Mas já quando eu faço o declinado, eu tenho uma ênfase maior nessa região mais médio inferior do meu peitoral. É por isso. Porque se neurologicamente eu tenho essa divisão, funcionalmente eu vou ter ali no exercício. Então, para fechar aqui na página 11, a disposição dos fascículos está correlacionada com a potência dos músculos. Aqueles que possuem comparativamente poucos fascículos, estendendo o comprimento do músculo, possuem uma amplitude de movimento maior. Quem são? Os fusiformes. Os fusiformes, eu tenho ali as fibras, só que eu consigo colocar poucas fibras dentro do ventre. Mas, consequentemente, eu consigo ter amplitude por esses músculos. Ou seja, aqui, ó, eu tenho uma maior amplitude, mas não tanta potência. Músculos fusiformes. Músculos peniformes, ou musculatura penada, com um grande número de fascículos distribuídos ao longo de seus tendões, possuem uma potência maior. Por quê, gente? Porque o músculo, quando é fusiforme, eu tenho ali espaço para colocar mais, porque além de eles serem menores, eles são oblíquos, então cabe mais para colocar dentro de um fascículo. Quando é fusiforme, não. Eu tenho grandes fibras ali, grandes músculos, poucos músculos ali, ou seja, eu tenho muita amplitude porque eles são longilíneos, mas eu não tenho muita potência porque tem poucas fibras ali. No peniforme, eu não tenho grandes amplitudes porque eles não são tão longilíneos assim quanto os fusiformes, mas eu tenho mais espaço para colocar mais fibra muscular ali. Consequentemente, eu agrego mais potência nesses músculos. Deu para entender? Então, gente, eu queria agradecer de verdade a todos vocês que acompanharam a primeira aula das 40 que nós vamos ter dessa quarentena com o Kendall. Espero de verdade ter feito com que você tivesse assimilado como eu consegui assimilar aqui. Então, eu li todo esse conteúdo, sintetizei, resumi e coloquei aqui para vocês. Então, vocês vão acompanhar nessa leitura juntamente aí comigo. Quando eu estiver lendo, vocês acompanham. E aí a gente vai tocando o barco aqui. E a gente vai destrinchar essa obra juntos. Eu quero te pedir uma coisa. Se você assistiu essa aula até aqui, tira um print,
tá? Coloca lá no teu Instagram, marca lá Quarentena com Kendall, ou então Quarentena com Rafael Danilo, como você queira, Quarentena Descomplicada, é você que vai escolher essa hashtag. Eu só peço que você tire, coloque lá se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, se eu conseguir abrir já outros caminhos com essa primeira aula na tua mente, beleza? Dá aquele joinha, compartilha esse vídeo o quanto for possível. Então, queria te agradecer imensamente por ter assistido até aqui e até a próxima aula, até a segunda aula da Quarentena com o Kendall. Valeu, galera. Aquele abraço.